A pandemia forçou o aparecimento do home office, né? Mas tem quem tem passado por essa experiência tem encarado, inclusive, grandes desafios. Se organizar para não deixar a rotina da casa, atrapalhar e tal, é só um deles, né? Pesquisas, inclusive, apontam que a saúde também tem sido afetada pela falta de adaptação dos ambientes de casa. São quartos, salas que, de repente, se transformam em escritórios. Vamos ver. Faz tempo que a Kathleen não sabe o que é trabalhar lado a lado com um colega. Agora, o único companheiro da servidora pública é esse aqui, o Thomas, de apenas 8 meses. Eu não era mãe antes disso, então eu trabalhava normalmente, não tinha nenhuma responsabilidade de deixar a criança em escolinha ou alguém para cuidar e sair para trabalhar. Então, quando eu realmente tive que voltar a trabalhar, eu já tinha ele e tinha que me adaptar, ser mãe, trabalhar, cuidar de casa e cuidar dele. Então, várias funções em um ambiente só. Para isso, foi preciso se adaptar. O Thomas ganhou um lugar de destaque na sala. A mesa de jantar virou escrivaninha e a cadeira precisou de um reforço no apoio das costas. Mas será que é o suficiente? Eu, basicamente, coloquei, digamos, um apoio, né, um calço, né, para o meu computador, porque antes ficava muito baixo. Então, eu ficava muito assim, com o pescoço sempre olhando muito para baixo. E daí eu coloquei ele um pouquinho mais erguido, coloquei o travesseiro nas costas, porque, né, não tem costas que aguentem ficar sentado o dia todo aqui. Chegou a sentir alguma dor diferente, um incômodo diferente por conta dessa adaptação? Sim, senti mais assim aqui em cima, totalmente. Mais pelo fato disso mesmo, porque até a gente entender o que tem que mudar para melhorar, né, na posição, eu levei um tempo para entender, não, ergue aqui, faz isso. A Fundação Oswaldo Cruz entrevistou 44 mil trabalhadores em regime de home office entre abril e maio desse ano. O resultado apontou que 41% deles passaram a sentir dores nas costas. É o caso da Elian. Para driblar o problema, ela incluiu os exercícios na rotina e até tirou uma folguinha do home office para consultar um médico. Umas 2 semanas atrás eu comecei a sentir bastante dor aqui na região da cervical. Até a gente faz alongamento todos os dias, a gente abre uma sala online, faz alongamento e eu comecei a perceber que doía, sabe? Então foi quando eu vi que tinha alguma coisa que estava errada. Outra preocupação dos especialistas em saúde é com o uso excessivo do fone de ouvido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que mais de 1 bilhão de jovens passem a ter problemas auditivos por conta do volume alto. A Kathleen participa de 3 reuniões online por semana. E para isso ela optou por esse modelo de fone, que é prático, pequeno, veio com o celular. Mas a recomendação é para que ela utilizasse um daqueles fones que cobrem toda a orelha e assim isolam o áudio ambiente. Mas quando fazer isso? Quando tudo que acontece aqui demanda a atenção total dela. Tá com uma criança em casa, TV ligada, não dá nem sempre para ficar reduzindo o volume, né? Que daí ele precisa dessa atenção enquanto eu estou na reunião. Então, eu tenho que colocar o fone mais alto, eu tenho que estar aumentando o volume para eu poder estar escutando e entendendo a reunião. A nova rotina tem seus prós e contras. E como por enquanto é temporária, a Kathleen vai levando como dá. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo a necessidade que a gente tem de estar melhorando. Então, na questão de posição, de estar sentando, ver a dor, onde está doendo, para tentar melhorar. Porque que nem a gente não sabe até quando isso vai durar. Então, não tem como a gente, não, vou montar um escritório aqui para mim. Vou sair comprando mesas e cadeiras que sejam realmente para estar trabalhando com isso. Então, a gente vai adaptando conforme vai dando. E eu recebo aqui o Dr. Paulo Fontinelli. Fala, doutor Paulo. Temos 2 perguntas para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Podemos ver aqui, doutor? Vamos ver as perguntas. Vamos ver as perguntas aqui. Vamos ver aqui. A gente tem aqui, olha, minha esposa é o Nilceu. Minha esposa tem um inchaço do lado esquerdo, embaixo da costela. O que pode ser, doutor Paulo? É uma pergunta bem vaga, né? Porque um inchaço no lado esquerdo, embaixo da costela, nós teríamos que fazer um exame físico, na realidade. Ver a consistência desse inchaço, né? Se ele produz dor ou não produz. Se ele é crônico ou agudo, enfim. Nesse caso específico, o exame físico é fundamental. Então, a procura de um profissional especializado, né, para examinar e dar o diagnóstico, porque ele pode ser N coisas, desde problemas mais simples, localizados na pele ou no subcutâneo, até problemas internos, como um inchaço de coração, por exemplo.
Temos mais uma pergunta aqui, doutor Paulo, vamos colocar aqui na tela, é sobre ivermectina. Sueli diz o seguinte, minha pergunta para o doutor é sobre o ivermectina, né? É verdade que o uso dela previne infecção grave da Covid? Não é verdade, Jason. O que se sabe sobre a ivermectina é que somente ela produziu algum efeito contra o vírus da Covid in vitro, em laboratório. Mas não tem aplicação, não tem nenhum estudo já que garanta que essa ação dela, que ocorreu in vitro, ocorra no ser humano. E muito menos se sabe qual a dose que seria necessária para que isso ocorresse. Esse período de home office pode também influenciar na alteração da pressão arterial, doutor Paulo? Com certeza, não só na pressão, né, que o estresse, a ansiedade produzem e alteram, sobretudo naquelas pessoas que já têm um histórico familiar, uma tendência genética para isso, como também o problema das varizes, que é uma coisa importante que se deve falar. Quem tem tendência a varizes, né, o fato de trabalhar em casa o tempo todo sentado, em pé, né, pode desencadear o problema mais gravemente. Então, a necessidade de se intercalar alongamentos físicos com o trabalho, né, relaxamento com o trabalho, nem que sejam 5 minutos a cada 2 horas, por exemplo, evitam o desencadeamento tanto de crises hipertensivas quanto a propensão à formação de estase venosa nos membros inferiores. Doutor Paulo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Valeu!